Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, a gente teve uma pequena interrupção no final da aula passada, né? Aliás, a gente teve uma pequena interrupção, né? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos voltar aqui. A gente está falando sobre os fatores que interferem, que influenciam ou que determinam uma alimentação saudável. Quando a gente fala em alimentação saudável, só retornando, né, a gente deve considerar a escolha dos alimentos, a forma de preparo, o horário de comer, deve ser respeitada a sensação de autonomia e o prazer. A gente precisa lembrar que para algumas pessoas a comida pode ser a única fonte de prazer daquela pessoa, né? Então a pessoa pode não ter acesso a uma outra fonte de prazer, certo? A um bate-papo agradável, a um relacionamento saudável, enfim. E aí a comida pode ser a única fonte de prazer dessa pessoa. Então a gente tem que considerar que o alimento ele também tem que trazer prazer. E quando a gente fala em alimentação saudável, a gente tem que considerar, não pode desprezar esse aspecto, tá? Para finalizar, a gente tem que considerar ainda que a alimentação ela também tem uma abordagem mais ampla, ela tem que ser ambientalmente sustentável. Como assim? Ela tem que estar dentro de um sistema alimentar sustentável. O que é o sistema alimentar? É toda a cadeia alimentar, desde o campo, desde as práticas agrícolas, até o comércio, o preparo e a forma como chega ao cliente, né? Então, que é sustentabilidade? Sustentabilidade é promover justiça social sem comprometer os recursos naturais e a biodiversidade, respeitar o sistema, como por exemplo os sistemas orgânicos, né, que não utilizam agrotóxicos. A gente deve valorizar, por exemplo, os sistemas que dão oportunidade de trabalho e renda, os sistemas que são socialmente responsáveis, assim por diante. Também é importante considerar a biodiversidade, né? Em relação à biodiversidade, nossa dieta é muito pobre. Eu digo isso porque de um total de 300 mil espécies de plantas, 10 mil têm sido utilizadas para o consumo humano. Ou seja, a gente consome um percentual muito pequeno das espécies de plantas comestíveis, né? A gente limita muito a nossa dieta, os alimentos que a gente consome, eles são muito limitados, a gente acaba tendo uma alimentação muito repetitiva, sendo que quando a gente varia o tipo de planta, o cultivar, o tipo de alimento que se consome, a gente varia também os nutrientes, os compostos bioativos que a gente tem ali naquele alimento, naquele vegetal. Se vocês tiverem a oportunidade, depois dá um Google aí. Será que eu consigo dar aqui agora? Ai, gente, peraí. Variedade de cenouras. Dá uma olhada aqui. Olha a variedade de cenouras que existe, né? Aqui no Brasil, a gente basicamente só consome essa variedade laranjinha, mas existe uma enorme variedade de cenouras.
que a gente poderia estar consumindo, que poderia fazer parte do nosso hábito alimentar, que é variado em relação aos compostos bioativos, né, as vitaminas, os minerais, certo? Também é importante considerar os aspectos de clima, do solo em diferentes ecossistemas, provocam a geração de uma grande diversidade química de plantas. Então, por isso que no Nordeste a gente tem um hábito alimentar, um aspecto regional diferente do Sul, que é diferente do Sudeste. A gente tem hábitos alimentares diferenciados, tanto pelos aspectos históricos dessas regiões, mas também por conta dos alimentos que, né, dos alimentos e dos produtos vegetais que mais se desenvolvem nessas regiões, tá? E aí eu falei sobre compostos bioativos. Que são os compostos bioativos, né? Os compostos bioativos são compostos químicos com atividade biológica benéfica à saúde. Como assim, professora? São compostos químicos que fazem bem à saúde. Vocês já ouviram falar no licopeno? O licopeno que protege o câncer de próstata? Ou vocês já ouviram falar que tomar um cálice de vinho por dia faz bem? Então, um cálice de vinho tinto por dia faz bem. Por quê? Por causa dos taninos, que são os compostos bioativos. Na verdade, o resveratrol é o composto bioativo presente nos taninos, que está presente na casca da uva escura, que tem um fator protetor para as doenças cardiovasculares e para o câncer. Por isso que se fala que consumir uma taça de vinho por dia é saudável, tá? Então, os compostos bioativos são esses compostos com atividade biológica benéfica à saúde. Entre essas atividades benéficas se destacam as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e os compostos bioativos estão presentes principalmente em frutas, vegetais, castanhas, nozes e peixes, tá? É importante também considerar a interação entre esses nutrientes e outros compostos com atividade biológica. Então, por que eu digo isso? Porque é importante consumir o alimento na matriz do alimento. Então, é importante consumir o licopeno do tomate no tomate. Não adianta muito fazer um extrato do tomate e fazer uma cápsula de licopeno, porque a gente não é difícil que o licopeno presente na cápsula do licopeno continue com a sua atividade biológica, entende? E então eu vou finalizar por aqui. Na aula que vem a gente começa a falar sobre os benefícios de uma alimentação saudável, tá bem? Tem uma atividade para vocês aqui na nossa sala de aula. A nossa sala de aula está aqui. Eu vou mostrar para vocês como acessá-la. Vocês vão entrar, ela vai estar com essa carinha aqui, tá bem? Aqui eu dou boas-vindas a vocês. Vocês vão em atividades. E aí, aqui em atividades, vai ter o primeiro texto, o primeiro vídeo, o segundo vídeo e a atividade, que é um formulário Google, que vocês podem enviar até a próxima quinta-feira, ok? Gente, é isso. Eu espero que vocês estejam todos bem. Fiquem à vontade para comentar, tirar dúvidas comigo, me mandar e-mail se for necessário, tá bem? Eu estou aqui para atendê-los. Então, eu estou super à disposição. Peço desculpa por não conseguir fazer um encontro síncrono. A gente pode um dia tentar marcar, mas essas aulas não presenciais com crianças em casa é bem complicado. Então,
Por exemplo, eu estou gravando aqui, hoje é quarta-feira, eu estou gravando às 19h30, porque o meu filho dormiu. Então, amanhã de manhã, 9 horas, a casa tá revirada de cabeça para baixo, aqui eu não consigo dar atenção para vocês como vocês merecem, tá? Então, sintam-se à vontade para fazer os comentários, para se houver alguma crítica, se não estiver funcionando legal. Essa é a nossa primeira aula, nós vamos ter, se eu não me engano, acho que são 8 encontros, eu preciso verificar no calendário, mas aos pouquinhos a gente vai atingindo os objetivos da nossa disciplina, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau.